Estamos todas felizes e alegres por poder estar na casa do Pai. E eu convido já você a abrir sua Bíblia. Aleluia. Abra a Bíblia juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu João. No capítulo 4. João, capítulo 4. Aleluia. Já agradeço a oportunidade, primeiramente ao meu Senhor Deus, que pela sua misericórdia tem me concedido a irmã Marielle, né? Deus abençoe a irmã Marielle, nossas irmãs que estão viajando, as nossas irmãs que estão aqui. Que Deus abençoe as irmãs e intercedam por nós, para que possamos falar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. As irmãs encontraram? Vamos ler alguns versículos e eu vou ler um versículo e depois as irmãs podem sentar, porque eu quero ler toda a conversa de Jesus com esta mulher, porque é muito interessante e não quero cansar as irmãs, amém? Vamos ler o início que diz assim no capítulo 4. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E o versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. As irmãs podem sentar enquanto eu termino essa leitura e as irmãs me acompanham, porque é muito bom a gente ler a palavra do Senhor, né? E quem sabe alguma irmã está aqui, não leu todos esses versículos, né? Então estamos tendo essa oportunidade. Versículo 4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como podes tu, judeu, que me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo dele próprio, e os seus filhos e ao seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. Disse-lhe a mulher: Jesus, Senhor, vejo que és profeta. E o versículo 26 diz: disse-lhe Jesus: eu o sou, eu o que falo contigo. E o 28 diz: Deus deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Amém? As irmãs me entenderam, me acompanharam na leitura? Esta mensagem, irmãs, a qual o Senhor tem colocado no meu coração, uma palavra bem conhecida da igreja, e confesso que quando entrei aqui e vi que tem pouquíssimas visitantes, fiquei feliz, né? Porque o Senhor sabe o compromisso que nós temos. Eu disse que é mais fácil falar quando tem mais irmãs que já entendem a palavra, né? Já leram os versículos, já conhecem a história, daí me ajuda. E então as irmãs já entendem um pouco da palavra do Senhor. Continue, daí intercedam por mim. Os samaritanos eram uma raça mista, parte judeia
e parte gentia. Assim eram considerados proscritos e os judeus os desprezavam. Em Samaria, eles tinham um sistema religioso próprio que rivalizava com as afirmações dos judeus. Jesus precisava atravessar a província porque Deus planejara que essa mulher pecadora se encontrasse com ele e achasse a água da vida em Cristo. No relato desta conversa que vemos o caminho que essa mulher percorreu para crer em Jesus Cristo. Não temos informações sobre a mulher samaritana, a não ser estas que o próprio Senhor Jesus falou, né? Falaste bem, não tens marido. Tiveste 5 e o que está contigo não é teu marido. Esta palavra, esta informação muito importante que o Senhor nos dá, que a mim me dá a entender que esta informação o Senhor deixou escrito para que nós entendêssemos o que Ele foi fazer naquele lugar. Quando o Senhor fala sobre a mulher samaritana, disseste bem, não tens marido. Ali o Senhor já está deixando bem claro o motivo dele ter ido a Samaria. Como fala no início da palavra, no versículo 4, e era ali necessário passar por Samaria. Então nós podemos entender que Jesus, ele tinha um propósito. Jesus, ele tinha um motivo de ir àquele lugar. Quando os discípulos saíram para comprar o que comer, Jesus ficou ali descansando, ficou ali ao lado do poço ou da fonte. E quando esta mulher chegou, Jesus já estava naquele lugar. Porque diz assim, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assim sentou-se junto à fonte, e era a hora sexta, e veio a mulher de Samaria tirar água. As irmãs conhecem esta palavra, e qual foi o motivo que essa mulher foi tirar água nesse horário? A tradição, naquele tempo, teria que tirar água bem cedo ou bem de tarde, porque era um lugar de muito calor. Era um lugar de muito, muito quente, aquele lugar lá. Então, quando Jesus chega e senta naquele lugar, irmãs, Deus falava no meu coração que Jesus nunca dava um passo em vão, Jesus nunca passou em nenhum lugar em vão. Jesus, quando ele andava caminhando, pregando a sua palavra, falando das promessas, curando e salvando, todos os lugares que Jesus passava, ele tinha um objetivo. E aqui não foi diferente. Porque Jesus era necessário ele passar por Samaria. Porque lá ele sabia que havia uma alma sedenta. Uma alma que precisava dele, que precisava da sua palavra. Então, quando esta mulher chegou naquele lugar, Jesus já estava ali. E eu estava pensando comigo nesses dias, meditando na palavra do Senhor, como nós sabemos que esta mulher era uma pecadora e por isso ela ia nesse horário mais quente tirar água. Porque ela queria evitar o encontro com outras pessoas. Ela queria, quem sabe, evitar alguma zombaria. Ela queria evitar algum confronto, alguma humilhação. Então esta mulher, ela escolhe aquele horário mais quente. Mesmo assim ela vai tirar água sozinha. Por quê? Porque ela tinha uma reputação que não a permitia estar no meio da sociedade. Por isso mesmo não tem nome esta mulher, porque era vergonhoso dizer o nome dela. Então apenas apontavam a samaritana. E já tinha, como a forma que falavam, já descrevia a vida que ela tinha. E eu pensava no meu coração, quantas vezes nós mulheres, né, nós pessoas, homens, que aqui tem uns irmãos, quantas vezes nós estamos assim, com alguma situação adversa e nós precisamos nos retirar. Nós queremos ir para um lugar a sós, nós queremos ir para um lugar isolado. Nós não queremos estar no meio das pessoas. Muitas vezes as pessoas não sabem o que nós estamos passando, mas nós sabemos, e quando nós estamos, parece que todo mundo sabe. Não sei se as irmãs já passaram por isso. Às vezes está passando por uma situação e quando tu vem no meio, parece que todas as irmãs sabem o que tu está passando. Na verdade, ninguém sabe, mas isso é o quê? É o Espírito Santo que fala conosco. Porque ele sabe. Assim como Jesus sabia o que aquela mulher estava passando.
Assim como Jesus sabia a vida daquela mulher, Jesus sabe da nossa vida. Ele conhece o nosso interior e Ele sabe do que nós estamos passando. E por isso, irmãos, que eu estava escutando os louvores e Deus falava no meu coração, confirmando, porque aqui os irmãos cantaram que Jesus está sempre conosco, que Jesus está sempre antes de nós, e Jesus, Ele não nos abandona. E eu vinha entendendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre esta passagem, que não importa da forma que nós estamos, quantas vezes queremos fugir, ir para um lugar, estar solitário, estar fugindo, como se alguém fosse nos acusar, ou como se alguém fosse nos lançar em rosto, porque muitas vezes temos provações, e muitas pessoas, você não pode falar muitas vezes da sua provação, porque há coisas que somente o Espírito Santo vai nos revelar, e muitas vezes a irmã não vai entender, e quem sabe vai ter que questionar, mas como está passando por isso? Se tu prega a palavra, louva, dirige um círculo, intercede. Então muitas vezes temos que passar as nossas provações calada, temos que passar indo para esse lugar solitário, deserto, quem sabe quente, para poder escapar do meio da multidão, escapar dos olhos alheios. Mas uma coisa o Senhor nos diz nessa tarde: mesmo que nós estejamos desta forma, querendo nos esconder, querendo fugir, querendo estar só, Ele está conosco. Ele está, e Ele não vem quando nós chegamos. Quando as irmãs saíram do seu lar, o Senhor Jesus, Ele já estava neste lugar. Ele não veio após nós, Ele já estava. Assim, quando aquela mulher chegou lá, Ele já estava lá. Aleluia. Então que as irmãs venham nessa tarde entender aquilo que o Senhor está falando conosco, que não importa quão grande, quão difícil esteja sendo a sua vida. Eu não conheço, mas fiquei feliz das irmãs serem todas as irmãs do grupo do círculo de oração, mas muitas vezes estão passando alguma coisa, e muitas vezes não podem falar, e muitas vezes só querem estar ali escondida, fugindo, para até mesmo não escutar nada de outras pessoas. Mas Deus está dizendo nesta tarde que Ele está conosco, que Ele é o nosso conselheiro. E a irmã Fátima leu, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Deus forte, Ele é o príncipe da paz. E quando nós não temos paz, quando nós não temos mais de onde tirar conselho, Ele está conosco. Ele está esperando nós chegar para Ele nos aconselhar. Ele está esperando nós chegarmos em certo lugar no secreto para Ele falar conosco. E é bem longa essa conversa, qual eu já li com as irmãs. Jesus de várias formas tentou falar para aquela mulher quem Ele era. Se tu soubesse quem te fala, porque ela não sabia. E a religião que eles estavam vivendo, estavam esperando o Messias, mas nem eles mesmos sabiam quem era. Jesus sabia quem Ele adorava, a quem eles adoravam. Então Jesus falava para ela que você nem sabe com quem você está falando. Quantas vezes nós estamos frente a frente com Jesus e não podemos sentir a sua presença? Quantas vezes falamos em oração e parece que estamos falando só? Aquela mulher, quem sabe, falava daquela água. Eu quero tirar água, e como vai tirar água? Se não tem para tirar água, o poço é fundo. Ela não estava entendendo a grandiosidade daquele encontro. Ela não estava entendendo a grandiosidade daquele momento. E Jesus insistindo. Jesus, que a recém tinha fugido de uma cidade porque estavam expondo muito ele, era Jesus que estava batizando, ele fugiu para não se expor. E aqui ele se revela para esta mulher, ele não pensa duas vezes. E aqui eu vejo o olhar de amor desse Deus. Eu vejo o olhar de compaixão, de carinho de Jesus para com as almas. Porque mesmo que ele saiu de um lugar porque estavam expondo muito ele não pensou duas vezes em se apresentar para essa mulher. Ele não pensou duas vezes em insistir, falar para ela da água da vida, da água viva, eu sou. E aquela mulher, por fim, ela entende quem era que estava falando com ela. Demorou um pouco.
E quantas vezes demora um pouco para nós entender que é Jesus falando conosco? Glórias a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus nessa tarde porque eu sinto a sua presença. Porque Deus está falando de uma forma diferente. Aleluia, eu estive estudando, meditando, anotando coisas daquilo que o Senhor falou ao meu coração nesta palavra, mas nesta tarde o Senhor está falando de uma forma diferente. Quantas vezes estamos conversando com o nosso Jesus e não entendemos o que Ele está falando? Ele está falando, porque tem igrejas que estão pregando a palavra, tem círculos de oração que estão pregando a sua palavra, tem rádio pregando a sua palavra, e nós estamos estagnados da mesma forma. Não conseguimos entender o que Jesus está falando conosco. Nosso Jesus fala com cada uma de uma forma especial e diferente, mas Ele sempre fala. E Jesus, Ele não desistiu de insistir para esta mulher que estava ali, naquele momento de dor, de sofrimento, de humilhação. E Jesus disse: agora é agora. Quantas vezes nós queremos falar da palavra de Deus para alguém, né? Estamos esperando o momento certo. Quando chega o momento, é agora. Agora que eu vou falar da palavra, vou encucar. E assim devemos ser. Não podemos desistir de falar da palavra do Senhor. Não podemos retroceder quando tivermos uma oportunidade. Vamos agarrar esta oportunidade e vamos encucar a palavra nessa pessoa. Porque esta mulher, ela não deu as costas para Jesus. Ela questionou, porque Ele não poderia estar falando com ela, segundo a cultura e segundo eles estavam em conflito, mas ela não se retirou. O que quer dizer isso, irmãs? Quer dizer que ela ficou ouvindo Jesus, ela se interessou, algo começou a mudar na vida dela. No momento que ela parou para ouvir aquilo que aquele homem estava dizendo, algo começou a mudar na vida dela. Aleluia, e assim somos nós, quando nós começamos a ouvir a voz de Jesus, quando começamos a entender aquilo que o Senhor fala conosco, algo começa a mudar em nossa vida. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa tarde. É por isso que você não olhou para a sua dificuldade, para o seu problema, não olhou para aquilo que você tinha que fazer, você tirou esse tempo para vir ouvir a Jesus. Porque você sabia que aqui haveria uma palavra do Senhor para a tua vida e para a minha. E assim nós temos que parar, ouvir, entender aquilo que o Senhor está falando. Porque é esta palavra que vai mudando o nosso ser. Ali já começou, eu acho linda a história dessa mulher. E eu me identifico bastante. Porque quando Jesus fala da vida dela, Jesus ali não queria expor. Jesus queria tratar com ela. Jesus queria curá-la, Jesus queria libertá-la. Jesus insistiu tanto para que ela entendesse quem Ele era. Quando o Senhor falou que ela não tinha marido, tivesse 5. Jesus mais uma vez Ele tenta para que ela entenda, eu sou. Dali que ela falou, Senhor, vejo que és profeta. Às vezes, irmãs, Deus vai falando conosco. E daí Ele, agora eu vou ter que dar uma apertada. Porque nós não queremos ouvir, entender aquilo que Ele está falando. Aí Ele começa, de certa forma, com cada uma diferente, a falar no nosso íntimo, aquilo que nós apenas sabemos. E você, quando se põe a pensar, irmãs, hoje Jesus não está frente a frente conosco como estava, mas o Espírito Santo está. E Ele não nos engana, e nós não nos enganamos porque nós sentimos que é Ele falando conosco. Quando Ele começar a falar na nossa mente algumas coisas particulares, irmãs, não duvida, é Jesus falando contigo porque Ele quer tratar. Vamos ouvir aquilo que o Senhor está falando, vamos crer que Ele está falando conosco. Crer que Ele está, para nós nos lembrar, não, ontem tu fez, não era para fazer. Falou desse jeito, não é para falar. O Espírito Santo, Ele nos adverte. Porque Ele é nosso amigo, é nosso conselheiro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando Jesus fala, eu o sou, eu que falo contigo.
E nisto vieram os discípulos, admiraram-se que ele falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que pergunta ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. E no 30... Glória a Deus. E no 39 diz: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou. Disse-me tudo quanto tinha feito. Viu? Mais uma vez se confirma aqui que muitas vezes o Senhor tem que falar forte conosco. Quem sabe Ele não vai usar um profeta para expor aquilo que está acontecendo contigo, mas Ele vai falar ao teu coração. Você vai sentir vergonha daquela tua atitude, daquilo que está acontecendo. É o Espírito Santo que está falando contigo, e minha irmã, e comigo. Ele não se engana, é conosco que Ele fala, porque Ele quer nos aplanar o nosso caminho. Porque Ele quer deixar nós no propósito do Senhor. Ele não quer que nós vá para a direita e nem para a esquerda. Então Ele tem que falar conosco para aplanar o nosso caminho. E quando esta mulher, no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede, que o homem me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Agora eu pergunto para as irmãs que leram comigo a palavra do Senhor: cadê a mulher que foi em pleno meio-dia, no sol quente, escondida, com vergonha da sociedade? Não queria estar no meio de ninguém, não queria aparecer, não queria que ninguém visse ela por causa da sua vergonha. Cadê aquela mulher que nós estávamos lendo agora, alguns minutos atrás? Deus libertou aquela mulher quando ela creu na sua palavra. Jesus começou a trabalhar na vida dela, inculcando a palavra na vida dela, e ela saiu diferente daquele lugar. Ela esqueceu que ela tinha ido buscar água. Ela esqueceu que ela tinha uma reputação vergonhosa. Ela esqueceu que ela não podia falar com outros homens. Ela esqueceu que ela não podia estar no meio da sociedade porque iriam acusá-la. Ela esqueceu. Sabe por que ela esqueceu? Sabe por que ela foi e agiu? Não foi por impulso, não foi por emoção. Ela foi diretamente no meio da cidade falar para aqueles homens que ela tinha falado com o homem que poderia ser Cristo. E sabe por que ela deixou o cântaro para trás? Porque ela deixou tudo para trás. Porque ela ouviu a voz do Mestre, porque ela viu e creu na palavra do Senhor Jesus. Então ela deixou para trás. Ela não queria água mais, ela não queria mais saber se ela ia ser acusada. Ela só queria falar: é aquele o Cristo. Por meio do testemunho dessa mulher, muitos daquela cidade creram nele. Muitos daquela cidade creram nele. As irmãs estão entendendo o poder da palavra, o poder de nós parar e ouvir a mensagem do nosso Deus? Estão entendendo a importância de nós dar atenção àquilo que o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração? A importância de nós parar e prestar atenção verdadeiramente naquilo que o Senhor Jesus tem falado conosco. Se Jesus está falando contigo, minha irmã, é porque Ele está tratando. É porque Ele tem algo maior para a tua vida. Aleluia! Se Ele está falando contigo, não é para ficar te lembrando se algo tu fez ontem, mas é para hoje tu se conscientizar do poder que tem a palavra dEle para limpar a tua vida, para te levar longe, para fazer a vontade dEle. Jesus falava aos seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade do meu Deus. Olha que coisa linda. Jesus estava cansado, Jesus estava com sede, mas Jesus já estava alimentado de fazer a vontade do Pai, que era falar para aquela mulher da salvação, falar para aquela mulher da água da vida. Águas vivas, Ele disse que daria. Águas vivas. Águas vivas. Águas vivas.
Esta água que Jesus traz para nós nessa tarde, para tirar, limpar o nosso ser. A irmã orava: Deus, que tira, que as minhas vestes estejam limpas. Eu dizia: glórias ao teu nome. Água viva o Senhor tem nessa tarde para avivar a nossa vida, para nos dar vida. Porque se muitas vezes estamos no meio da aflição, estamos no meio do deserto, com sede, com vergonha, com algum problema muito grave, não temos paz, é porque nós não estamos bebendo da água da vida. Esta água da vida é Jesus, que não nos deixa desamparada no meio da provação, não nos deixa abatida no meio da luta. Se estamos abatida no meio da luta, é porque não estamos bebendo da água verdadeira da vida eterna. Porque a irmã leu que Deus, Ele é o príncipe da paz, é a água da vida. Ele é o nosso príncipe da paz. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor do Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus. Não é o teu problema que é tão grande que você não consegue adorar. Aleluia! Não é a tua situação que está tão grave que você não consegue orar e não consegue buscar ao Senhor. Não é. É a água da vida que você tem que aceitar, deixar de lado um pouco a aflição e beber da água da vida, da fonte que é Jesus. Que hoje, em qualquer momento do nosso dia, nós temos esta liberdade de dobrar os joelhos, de falar com o Mestre, de caminhar e de falar, porque Ele é onisciente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe todos os nossos pensamentos, e Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Se você tem algo tão convicto na tua vida, que pode todas as coisas, por quê? Porque ainda está indo ao poço sozinha? Por que ainda está se dirigindo para este lugar sozinha? Se Jesus está te esperando para te dar água da vida. Nesta tarde, Jesus veio ter um encontro com as nossas vidas. Ele quer nos encher da sua glória, nos encher do seu Espírito Santo. Ele quer nos encher da água da vida. Quantas vezes estamos tão abatidas, parece que vamos morrer. Agora parece que eu vou morrer. Essa luta vai me matar. Esta luta está me deixando por terra, eu não vou fazer mais nada, eu vou morrer agora. E Deus nessa tarde vem para nós com águas vivas. Porque é necessário Ele passar por aqui nessa tarde, falar conosco, dar-nos desta água e nos dar um caminho diferente, nos dar um objetivo diferente. Aquela mulher, ela teve um objetivo na sua vida. Ela já começou a falar desse Jesus. Quando nos convertemos bem no começo, primeiro amor. Não podemos ver ninguém que já queremos falar desse amor de Jesus. Porque a nossa mudança, o que Deus faz é tão maravilhoso. O que Deus faz em nossa vida é tão tremendo. E nós, aonde paramos, alguém já queremos falar. Porque as pessoas já notam a nossa diferença externa. Então nós queremos já começar a falar também para mostrar, né? Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Não, eu lembro que eu trabalhava e um dia a patroa começou a falar de um problema. Eu já sentei, ela recém tinha aceitado Jesus. Comecei a falar de Jesus. Eu queria já falar para ela: tem solução para o teu problema. Jesus, Ele fez na minha vida. Olha bem, Ele fez na minha. Como que Ele não vai fazer na tua? Esse é o nosso Jesus. Ele se importa com a nossa vida. Ele vem de encontro à nossa vida. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. E tudo isso é por uma causa: para que nós saia e testifique o nome dEle.
e fale das suas maravilhas e fale da sua palavra. E não percamos uma oportunidade. Até hoje, Senhor, eu peço para o meu Deus perdão, Senhor. Meu esposo é motorista, eu levei ele na aduana ali um dia, na Cobec. E as irmãs que sabem o meu testemunho, eu não gosto de passar naquele lugar. Eu não gosto. Eu passo por cima, como se aquele dentro lá não existisse. Mas eu sei que existe, porque foi de lá que o Senhor me arrancou. E aquele dia Deus falou, eu fui lá por baixo, estava muito movimento de caminhão, eu fiquei meio assim, fui por baixo, passar pelo meio lá. E eu não gosto, passei lá e fiquei já, Senhor, tem misericórdia e glória a Deus, obrigada, Senhor, porque Tu me tirou daqui, obrigada. E eu olhei para uma rua que eu sabia onde morava uma, que eu conhecia daquele lugar, uma mulher. Mas eu não vou. Como que eu vou chegar ali agora bem crente? Até vai ficar brava. Agora está se achando porque está na igreja. Eu pensei, eu mesma já me auto-julguei. Não vou ir, porque ela vai pensar, só porque é crente vem se aparecer. Sabe como são as pessoas, né, que não servem a Jesus. E eu não fui. E aquilo falou no meu coração. Ai, não vou ir. E aquilo me deu um aperto, eu fui embora. Uma semana depois ela faleceu. Uma semana depois, se eu não me engano, não vou mentir os dias. Teve uma situação gravíssima ali, o marido ceifou a vida dela, irmãs. 3 crianças pequenas ficaram. Eu pensei, Senhor, por que eu não te ouvi? Quem sabe se eu falasse aquele dia o Teu nome, ela teria saído daquela situação. Mas Deus fala conosco, irmãs. Foi duro, doeu, mas Deus falou comigo. Não perca mais a oportunidade de falar do meu nome. E até hoje eu busco ao Senhor, e quando eu tenho uma oportunidade, eu digo, me dá graça e não deixa eu perder a oportunidade, Senhor. E eu louvo a Deus, irmãs, nessa tarde, por esta palavra que Ele nos deu, para me compartilhar com vocês. Porque Deus falou muito comigo através dessa palavra. Para que nós não venhamos ficar sozinhas no nosso deserto. Nós temos um Espírito Santo que nos ajuda, Ele tem estado constantemente ao nosso lado. Ele não nos deixa. E não importa, irmã, o tamanho do seu problema. Não importa que você acha que não tem mais jeito. Que nem aquela mulher, quem sabe ela pensou, para mim não tem mais jeito. Como eu pensava 8 anos atrás, para mim não tem mais jeito. Para mim eu vou ser sempre assim. E achava graça. Mas o Deus que nós servimos, Ele tem outro destino para a nossa vida. Ele tem mudança, Ele tem transformação, Ele tem salvação. E Ele quer as mulheres e os homens da sua igreja posicionados para falar do seu evangelho aos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, agradeço as irmãs que estão intercedendo por mim, que sabem que não é fácil, e eu fico feliz com o meu Deus, porque tudo que Ele me deu, eu consegui passar para as irmãs, e aquilo que as irmãs não entenderam por meio da minha palavra, deu ministrando, eu tenho certeza, porque eu pedi para o meu Deus, para o nosso Senhor, que Ele ministrasse o coração de cada uma, aquilo que Ele queria falar nessa tarde. Convido as irmãs a se colocarem de pé. Vamos nos colocar em pé. Em nome de Jesus. Se a irmã puder louvar aquele último louvor que as irmãs louvaram, o penúltimo. Não é o Homem dos Milagres, o do antes que a irmã louvou. E eu quero convidar as irmãs que Deus falou com a vida. Quem sabe a irmã está passando um problema tão grande e acha que está só. Quem sabe acha que não tem mais jeito. Quem sabe a irmã está pensando que não tem mais solução, que é somente se conformar. Mas Jesus está nessa tarde, com rios de água viva, para nos dar vida. Que muitas vezes, mesmo que temos que passar pelo deserto, vamos passar cantando o hino da vitória. Porque a vitória já está preparada nas mãos do nosso Deus. A vitória já está pronta nas mãos dEle. E hoje foi necessário Ele vir até aqui falar conosco. Bem de pertinho essa palavra. E nos dar a nossa vitória que nós precisamos nessa tarde.
As irmãs enquanto as irmãs louvam, as irmãs que sentirem, querem passar aqui na frente, nós vamos orar, as irmãs intercessoras vão estar orando, e Deus vai dando vitória, em nome de Jesus, vai completando aquilo que Ele veio fazer nesta tarde. Aleluia! Deus de poder. Tenho uma palavra para